Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje eu quero contar para vocês como estamos pós a enchente aqui no Rio Grande do Sul. Você provavelmente está por dentro do que está acontecendo, né? Estamos enfrentando aqui a maior enchente de todos os tempos. Então, a minha casa foi afetada e eu queria contar para vocês como é que estamos, como é que foi, como é que estamos seguindo aqui. Então, a minha casa foi afetada, a gente mora aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Três Coroas, e foi muitas casas aqui que sofreram por conta da enchente, muitas casas foram afetadas e muitas casas foram devastadas, destruídas. Não tem mais casa, não tem mais terreno, não tem mais lugar para voltar. A gente teve a nossa casa aqui afetada pela enchente, né? Então a enchente entrou aqui e ficou assim, terrível aqui dentro de casa. Até no vídeo que eu postei, no primeiro vídeo, né, da enchente, foi o dia que a gente chegou aqui. Nós não estávamos no Brasil quando deu a enchente, nós estávamos fora viajando, foi nossa primeira viagem internacional. Lá a gente viu que estava, né, acontecendo enchentes aqui. Foi naquela última semana que a gente estava viajando. E no começo, assim, foram umas enchentes menores, assim, então não chegou a afetar muitas casas, assim, foi uma coisa que entrou no pátio, saiu o rio para fora, foi uma coisa, assim, bem, de uma escala bem menor, não tivemos muitos afetados, assim, digamos, pela enchente. Isso foi na terça-feira, se eu não me engano. Aí já na quinta-feira, que foi o dia de fato que deu a enchente aqui, nós estávamos monitorando pelas câmeras, né? A gente estava fora, então a gente estava monitorando pelas câmeras aqui a situação de como é que estava na nossa rua e também conversando, né, com os familiares e olhando as informações também da cidade, como é que estava, né, a situação. A princípio, tinha muita chuva e tudo mais, porém ninguém imaginava que iria acontecer uma enchente dessa escala, desse tamanho todo. Então a gente estava monitorando pelas câmeras e na enchente que aconteceu em novembro, se eu não me engano, subiu aqui em casa no segundo degrau da escada. Nossa casa é num terreno plano, porém alto. A gente comprou, né, o terreno aqui, ele era do nível da rua, então a gente subiu bastante ele, já porque há muitos anos atrás aconteceu de dar enchente que alagou a rua. Não chegou a entrar nas casas, mas alagou a rua. Então a gente ficaria provavelmente ilhado. Se nossa casa se mantesse no nível da rua, provavelmente iria entrar. Então a gente já levantou o terreno, muitas das casas aqui são já com o terreno um pouco mais levantado por conta disso também. Então a gente levantou o terreno, construiu a casa, essa casa é nossa e nós nos mudamos agora em fevereiro para cá. Então a gente estava olhando nas câmeras e a gente achou que ia chegar a enchente até o segundo degrau, que foi o que aconteceu em novembro, que já foi uma enchente grande, afetou bastante gente, mas numa escala bem menor do que dessa vez. Então a gente olhando ali, eu tava falando com meu pai o tempo todo, porque o meu pai tava com as chaves aqui de casa, e ele ficou com os meus cachorros, graças a Deus, que eu levei eles lá também antes da gente viajar, porque como a gente ia ficar mais tempo fora, para eles ter mais interação assim com meu pai e com a minha mãe, né? Porque eles já estão acostumados, a gente morava lá antigamente, então eles já são de casa lá, né? Tem seus amigos pets também lá, que são os cachorros da minha mãe. Então, pátio bom lá também para eles, e eles ficam mais confortáveis, não queria que viesse alguém só tratar eles e fosse embora, né? Porque a gente ia ficar bastante dias fora. Então eu optei por levar eles lá e foi a melhor opção, porque a gente deixou eles lá. Então eu deixei a chave com o meu pai e com a minha mãe, caso eles precisassem vir buscar mais ração, mais coberta, mais alguma coisa para eles, eles teriam acesso à casa. Falando então com o meu pai, né, toda hora olhando a casa, tava subindo, mas tava assim, ó, tranquilo. Subiu na rua, subiu um pouquinho ali na calçada. Não, fica tranquilo, não vai chegar lá em casa. Porque a gente nunca iria imaginar que ia entrar dentro de casa e no nível que entrou. Então a gente falando pra ele, não, fica tranquilo, não precisa ir lá olhar, vai ficar ali embaixo e tá tudo certo. E isso foi de madrugada, né? Aqui acho que era umas 13 e pouco,
da madrugada. E todo o tempo a gente estava olhando. Quando foi, de repente, era umas 13h30, mais ou menos, eu acho. Lá era 2 e pouco da manhã, né? Então a gente estava olhando e subiu. Começou a invadir assim na rampa da garagem e a gente já ficou em estado um pouco de alerta, né? Vai acalmar, vai chegar até ali e vai parar. Quando a gente foi atualizando, que uns 10 minutos mais ou menos que a gente tava olhando assim, né, nas câmeras, tinha já subido mais, e subido mais, e subido mais. E a última vez que a gente conseguiu ter acesso às câmeras, que foi antes de cair a luz, já tinha chegado na porta de casa. Então já tinha subido toda a rampa da garagem e já estava na porta de casa. E ali caiu a nossa comunicação, né? A gente não teve mais acesso às câmeras e a gente não tinha mais acesso também para conversar com o pessoal daqui, né? Então a gente não sabia como é que estava a situação e aqui estava sem luz, não tinha internet e a gente não tinha comunicação. Então a gente estava muito agoniado, muito aflito. Foi uma madrugada que a gente não dormiu, que a gente ficou o tempo todo tentando ligar, tentando mandar mensagem, tentando ver informações de como é que tava, atualizações de como é que tava a cidade, se alguém tinha postado alguma coisa, se alguém tinha publicado alguma coisa. Então a gente tava muito tenso. E ali a gente tava só imaginando que teria entrado, talvez dentro de casa, um pouquinho, né? A gente não fazia ideia dessa magnitude. Até a princípio eu achei que tinha entrado só na garagem, porque foi a última atualização que deu das câmeras, né? Tinha entrado na garagem ali, porque a garagem é um pouquinho mais baixa do que a casa de fato. E ali então, nesse dia, foi na quinta-feira, na sexta-feira de manhã a gente já ia embarcar para vir de volta pro Brasil. Então de manhã cedo, o pessoal não conseguia ainda ter acesso à internet, não tinha direito ao Wi-Fi, não tinha praticamente dados móveis, não tinha rede que pegava aqui, então tava bem complicado a nossa comunicação e a gente não sabia como é que estavam as coisas. Era por volta de umas 9 horas da manhã que eu consegui ver como é que tava a situação daqui. Então eu só vi um vídeo que alguém publicou e eu não conseguia falar com os meus pais, com o pessoal daqui, ninguém. Então eu vi um vídeo que o pessoal tava andando de bote, resgatando pessoas aqui na nossa rua. Pelo tanto que tinha subido a água, as pessoas tinham ficado ilhadas e não tinham conseguido sair das suas casas, né? Então o pessoal dos bombeiros estava passando com bote aqui na frente de casa e eu fiquei chocada, apavorada, chorei horrores, porque a gente nunca ia imaginar. E a gente já tinha visto que tinha, assim, entrado dentro de casa, tinha feito um estrago, mas ainda não sabia o tamanho desse estrago. Então não tinha como ninguém vir até em casa, também não iria adiantar de nada, né, porque a água tava super alta, então tava todo mundo nas suas casas se protegendo. Então a gente conseguiu mandar algumas mensagens pro pessoal aqui para saber como eles estavam, porque até então a gente também não sabia como é que eles estavam e foi minutos antes da gente embarcar. Na verdade a gente já tinha embarcado dentro do avião, mas foi minutos antes de a gente ter que desligar, né, os dados móveis e colocar o celular em modo avião, que eu consegui algum retorno, né? Então eu soube como é que estavam os avós do Miguel, soube como é que eles estavam, o meu pai e minha mãe, então sabia que estava todo mundo seguro, só que a enchente tinha invadido e destruído praticamente toda a cidade aqui. Então a gente tava num cenário assim, que imaginando pós-apocalíptico, que de fato foi quando a gente chegou. E aí o mais terrível foi ficar sem comunicação, sem saber como eles estavam, sem saber aonde eles estavam, só sabia que eles estavam bem, que estavam num local mais seguro, mas a gente não conseguiu conversar, eu não consegui saber mais informações e a gente ficou. Então era quase 10 horas da manhã, era umas 9h40, até a hora da escala do voo. Então a gente tinha uma escala no Panamá, agora eu não me recordo de fato que hora que era, mas era tarde, assim, um momento à tarde que a gente conseguiu chegar no aeroporto, tinha essa escala, então a gente tinha um tempinho ali. E eu consegui mais algumas informações, né? E consegui ver vídeos também de como é que tinha ficado a cidade, como é que tava a situação, e estava tudo alagado, não tinha o que fazer, tava todo mundo isolado daqui, tentando sair, tentando fazer as coisas, então tava o caos. A gente embarcou de novo e a gente chegou aqui no Brasil próximo da 1 da manhã. E a gente desembarcou lá em Porto Alegre, que
lá ainda não estava com a enchente, né? Já estava começando a subir lá, mas ainda não estava enchente, porque aqui onde eu moro estava alagado, que desce tudo isso e vai levando para lá essa água, né? Então, claro, vai juntando todas as outras cidades e vai levando para lá. Então, como aqui ainda estava alagado, lá estava mais seco, né? E aí a gente, graças a Deus, desembarcou e conseguiu pegar o carro que estava no aeroporto e tentar voltar para cá. A gente desembarcou de madrugada e eu tava com muito receio, com muito medo de voltar de madrugada, porque as ruas não são muito bem iluminadas, voltando, né, pra cá. E eu fiquei com medo de ir com o Gael, com eu grávida, a gente entrar dentro de uma poça ou dentro de um buraco, estragar o carro e ficar de madrugada, né, sem conseguir ajuda também, porque a gente não tinha internet, né, não pegava internet no celular. Então a gente achou melhor ficar em um hotel e esperar amanhecer pra gente voltar pra casa. Então a gente foi procurar hotel, a gente conseguiu no 6º hotel que a gente estava procurando, um lugar pra gente dormir. Então a gente estava quase praticamente desistindo de procurar, a gente ia e voltando devagarinho. Mas a gente conseguiu então no 6º hotel, um lugar para dormir. A gente ficou lá e aí voltamos então de manhã cedo, né? De manhã cedo a gente conseguiu conversar por telefone, eu consegui ligar para o meu pai para saber como é que tava. E aí a gente passou também no mercado antes de vir, a gente comprou cesta básica, a gente comprou mantimentos, a gente comprou água que já estava faltando, produtos de limpeza que o pessoal estava pedindo. A gente já estava em contato daí com famílias que tinham perdido muita coisa, que tinham perdido praticamente tudo. Teve a professora da escolinha do Gael também, que perdeu a casa inteira dela foi. Então a gente comprou mantimentos para eles também e coisas que eles estavam precisando. Tinham amigos nossos que também tinham sofrido com enchente. Pedimos o que eles estavam precisando, porque os mercados aqui foram afetados e como lá em Porto Alegre a gente tinha conseguido comprar coisa, né? A gente já levou bastante coisa para distribuir, então, para os nossos familiares e amigos também, então, para ajudar. E foi o que a gente fez. A gente foi no mercado, conseguiu comprar mantimentos, água e tudo mais, como eu falei, e voltamos. A gente levou muitas horas. Normalmente é de 1h40, assim, quando o trânsito tá muito caos, assim, que é horário de pico, horário de rush, demora quase 2 horas para ir de uma cidade para outra. Porém, aquele dia a gente levou acho que umas 5, 6 horas, mais ou menos. Acho que deu até mais horas pra vir pra cá. Porque a gente não conseguia vir. Tava muito trânsito, tava muito caos e tava muitas estradas estragadas, né? Alagadas, quebradas, com deslizamento. Então a gente acabava descobrindo na hora ali que não dava pra passar, tinha que fazer um retorno, voltava em outro lugar, via que tinha subido antes, não estava com a água na estrada, e quando da hora que a gente chegava tava com a água, então não dava para passar. Então a gente teve que ir para lá e para cá em muitos lugares desviando até conseguir chegar de fato para cá, né? E quando a gente chegou aqui já era de tardezinho, era quase 6 horas da tarde que a gente chegou aqui. E a gente veio reto aqui pra casa, né? Direto aqui pra casa. E foi, assim, apavorante de ver. A gente já tinha pessoas aqui que estavam limpando. No vídeo que eu coloquei, né? Pra vocês foi o vídeo que o Miguel gravou, porque eu não consegui ter reação, eu só chorava. E eu já tava chorando antes, né? Mas quando a gente vê tudo que a gente tinha sonhado, conquistado, a gente tinha acabado de se mudar. A gente tinha se mudado agora em fevereiro, final de fevereiro, e tava tudo destruído. Então a gente perdeu os nossos móveis, a gente perdeu os nossos eletros, o sofá a gente conseguiu recuperar depois de 3 lavagens. Então ele ainda tá manchado, ainda tá sujo, mas está muito melhor já. Graças a Deus a gente vai conseguir usar ele de volta, mas foi muito devastador de ver tudo aquilo, principalmente as coisas das crianças, que eu tinha feito já um enxoval todo do neném, comprado fraldas, comprado as roupinhas, e eu não consegui resgatar muitas roupas dele, porque eu tinha comprado tudo muito claro, tudo branquinho, clarinho, azulzinho clarinho, assim, verdinho bem claro. Tá dando goteira, por isso esse barulho. Então não tinha como voltar a cor. Algumas coisas a gente até tentou recuperar, mas não voltou a cor normal. Então
acabei descartando as peças. E foram muitas peças, muitas roupas, muitas coisas, muitos pacotes de fraldas. Então todos estufaram, né? Entrou água, então não tinha o que fazer, foi reto pro lixo. E roupas nossas também, né? A gente perdeu eletrodomésticos, felizmente a nossa geladeira, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa também não voltaram a funcionar. Tínhamos um carro na garagem também, foi perdido na enchente. Foi muitas coisas. Eu sei que eu coloquei o vídeo ali pra mostrar a situação de como é que tinha ficado aqui em casa, porque tinha muita gente preocupada com a gente. Não adianta, né, gente? Eu sei que são bens materiais que a gente não precisa ficar chorando, que a gente não precisa sofrer por isso, porque são coisas que são irrelevantes no final das contas, né? A gente não leva nada disso daqui. Mas o que eu chorei não foi por conta dos móveis que eu perdi, das coisas que a gente perdeu, foi pelo tempo todo investido para conseguir comprar essas coisas. Foi das coisas que a gente abdicou para comprar essas coisas aqui, para ter essa casa aqui, para ter esse lar aqui, para ter as coisas para as crianças, para ter as nossas coisas. Então não foi só bens materiais. Claro que isso nunca, jamais vai se comparar à perca, né, de uma vida. Então, na nossa família, graças a Deus, a gente não teve nenhuma perca, né? A gente não teve ninguém que pegou alguma doença também. As enchentes que agora tá tendo muita dengue, muita toxoplasmose. Não fomos afetados por motivos de saúde, mas foi muito tempo investido aqui. Então, sim, foi um sonho que a gente tinha da casa, foram anos construindo, foram anos deixando de fazer muita coisa, deixando de comprar muita coisa, deixando de fazer viagens, deixando de fazer muita coisa que hoje a gente pensa, né? Se tivesse, na verdade, feito outra coisa, a gente não teria colocado isso aqui e não teria perdido, sabe? Se a gente vai pensar assim, a gente acaba não tendo nada também, né? E a gente queria muito ter uma casa dos nossos sonhos, né? Tanto é que a gente comprou o terreno, a gente construiu, a gente fez a casa do jeitinho que a gente queria, planejada, com os móveis todos planejados. Então, isso tudo a gente perdeu. Todos os móveis que pegou água, a gente perdeu. Aqui dentro de casa subiu quase 1 metro de água, então subiu nas bancadas, subiu em tudo. Eu tinha deixado a casa limpa pra gente voltar para casa, só desfazer as malas e poder relaxar. Então, não foi bem assim que aconteceu, né? A gente teve ajuda para limpar nos primeiros dias, né? Porque, afinal de contas, muitas fábricas, muitos locais de trabalho também tinham sido afetados, né? Muitas casas foram afetadas, então a vida não voltou ao normal no dia seguinte. Mas para quem não foi afetado, né, na segunda-feira, precisou retornar, precisou voltar às suas atividades, né? A vida que segue também para eles, a nossa também tem que voltar, né? Seguir em frente, né? A gente precisa, mas agora faz 2 dias que a gente conseguiu voltar para casa. E faz mais de 2 semanas, né, que aconteceu essa catástrofe toda, né? E estamos com chuva aqui ainda. Vocês estão escutando a goteira, né? O gesso ainda não soltou do teto, então vamos ver até onde ele aguenta. E estamos assim, consegui limpar muito a casa já, consegui tirar muita coisa, mas a gente tá sem móveis na parte de baixo, né? E muita coisa que a gente colocou a gente vai ter que tirar. Muita coisa que a gente não tirou ainda é por conta do mármore, né? Por conta do peso, senão o mármore cede também, então a gente tem que fazer toda uma estrutura nova e a gente tá levando, tem que levar. A gente agora tá colocando prioridades do que a gente precisa, né, pra gente começar a traçar um caminho de volta. Eu tenho pouco tempo para planejar o quarto dele, né? E o quarto do Gael também foi afetado, ele tá dormindo com a gente, né? Ele não tem cama por hora, e ele tá até que feliz por conta disso, né? Que ele tá dormindo com a gente, mas a gente precisa comprar também uma caminha para ele, nova, comprar um quartinho pra esse neném que tá chegando, comprar as fraldas todas de volta, comprar roupinha de novo. Até a gente tinha viajado, né, pra fora, eu tinha comprado algumas coisas que estavam faltando, porque eu já tinha
tinha montado praticamente o enxoval inteiro. E a gente não sabia que a gente ia viajar pra fora ainda esse ano, né? Porque não tinha saído o nosso visto. Então a gente não sabia que ia sair também tão rápido e acabei comprando as roupinhas aqui, né? E já tinha tudo prontinho, tudo organizado em caixas transparentes, sabe? Tudo por tamanho, tinha salvo muitas coisas, né? Que eram do Gael, que eu queria fazer a foto do Gael com a foto dele agora pra comparar os dois também, pra mostrar, né? Os dois usando a mesma roupa. E até porque eu acho que os dois vão ser bem parecidos. Ia ficar bem bonitinho, né? Mas a gente perdeu muito documento, perdeu fotos, ensaio de gestante que eu tinha feito, perdi também. Consegui falar com uma fotógrafa e ela disse que tem os arquivos salvos lá também, então acho que isso a gente vai conseguir recuperar. Documentos, né? Infelizmente a gente vai precisar ir atrás pra ver, porque eles também foram afetados lá, então a gente tá esperando estabilizar um pouco pra gente ir atrás. Aos poucos a gente vai voltando ao normal, né? Mas é muito difícil. A gente foi viajar feliz, aproveitou praticamente a viagem inteira, né? Tranquilo pra quando chegasse aqui, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo em ordem e não foi assim, felizmente, que aconteceu, né? Se eu soubesse, teria sido assim, né? A gente teria nos planejado talvez melhor, a gente provavelmente não teria ido viajar, mas ninguém imaginava o tamanho do desastre que ia ser. Então não tinha como prever, não tinha como se programar, não tinha como se defender, sabe? Então, só pra contar pra vocês que estamos bem, estamos de volta em casa. Assim que eu conseguir organizar as coisas que eu tenho dele, ainda estão dentro de uma mala, né? Que foi as coisas que eu comprei na viagem que ele tem. Então eu comprei muito body, que era o que ele menos tinha, mas macacão, eu tenho um macacão pra ele só. Não tenho mais lençol de berço, não tenho mais nada assim. Eu tinha almofada de amamentação, eu tinha o trocador americano, aquele que tem um abaloado assim, né? Tinha tudo, já tudo. E isso tudo já não tenho mais, né? Então a gente tá fazendo a lista das prioridades, né? Principalmente o que é prioridade agora é colocar os balcões pra gente conseguir organizar alguma coisa, né? Mas a gente tá fazendo aos poucos, porque tá só eu aqui pra limpar a casa, né? E eu também tô nesse estágio aqui, que não facilita muito, né? Com essa barriguinha. Que não é uma barriguinha, é um barrigão, gente. Esse menino tá enorme, mas a gente tá indo, né? A gente precisa seguir em frente, a gente precisa ter fé que vai dar tudo certo, que a gente vai conseguir conquistar tudo de novo. E tem muita gente perguntando se a gente vai continuar aqui. E acredito eu que sim, que vamos continuar aqui. Porque, gente, é muito caro, né? Se mudar, é muito caro comprar uma casa nova. A gente mal entrou pra dentro dessa casa aqui e foi afetado e não se sabe quando isso, né, vai acontecer de novo. Se eu vou ficar aqui pra sempre acredito que não. Mas por hora, principalmente por conta dele, a gente tem que se estabilizar e logo. Então, eu acho que sim. Vamos ficar aqui. Até, quem sabe, né, aparecer uma outra coisa, eu não sei, né? A gente não sabe dizer, assim, como é que vai ser. O futuro é muito incerto, mas a princípio, sim. Vamos ficar aqui. E era isso pro vídeo de hoje. O vídeo ficou longo, né? Me desculpem, mas eu quis contar pra vocês como é que estamos, né, pra cá. E era isso.